No almoço de domingo na casa antiga de tijolos vermelhos em Braga, Lucas Almeida respirou fundo e pronunciou as palavras que carregava há 10 anos. Pai, irmãos, eu sou gay e estou namorando alguém há 6 meses. O garfo do pai José caiu com estrondo no prato de bacalhau. O silêncio tomou a sala inteira como se o tempo tivesse parado. Pedro, o irmão mais velho de 32 anos, levantou-se devagar, o rosto vermelho de raiva, enquanto Tiago, o caçula de 24 anos, olhava para o chão sem conseguir falar. Lucas sentiu o coração bater tão forte que parecia querer sair do peito, mas manteve os olhos fixos no pai, que sempre exigira que os filhos fossem homens de verdade, como ele próprio fora criado entre pescadores e missas dominicais. Desde criança Lucas crescera entre irmãos que jogavam futebol na rua de terra batida até o escurecer, gritavam gol e trocavam socos por brincadeira. Ele tentava acompanhar, corria mais devagar, preferia ficar em casa a desenhar no caderno velho da mãe em vez de correr atrás da bola. Aos 12 anos, quando Pedro o obrigou a entrar no time da escola, Lucas sentiu pela primeira vez o peso daquela diferença que não conseguia nomear. Os olhares dos colegas, as piadas baixas sobre quem era o mais fraco. Ele sorria forçado, voltava para casa com o uniforme sujo e se trancava no quarto para chorar em silêncio. A mãe Maria notava, mas nunca perguntava, apenas deixava um copo de leite quente na mesinha de cabeceira como se isso pudesse apagar a dor. O pai José repetia sempre o mesmo sermão: um homem de verdade trabalha, sustenta a família e casa com uma boa moça católica. Lucas ouvia e guardava tudo dentro de si como um segredo que queimava devagar. Agora, aos 26 anos, depois de se mudar para Lisboa para trabalhar como designer gráfico em uma pequena agência, ele decidira que não aguentava mais mentir. Rafael aparecera na vida dele 6 meses antes, durante um projeto de rebranding para uma loja de vinhos. Rafael era arquiteto 10 anos mais velho no espírito, embora só tivesse 28, tinha o sorriso fácil e os olhos que pareciam entender tudo sem precisar de palavras. Os dois se encontravam em cafés escondidos perto do rio Tejo, caminhavam de mãos dadas só quando a rua estava vazia e falavam sobre o futuro que Lucas tanto temia. Naquela manhã, antes de pegar o comboio para Braga, Lucas dissera a Rafael: eu vou contar hoje. Rafael apertara sua mão com força: vai dar tudo certo, amor, mas o medo estava lá nos dois. O almoço continuou em caos. José bateu com o punho na mesa e gritou: nunca mais quero ver essa cara na minha casa. Pedro cuspiu palavras duras: você sempre foi o esquisito da família, agora entendo porque nunca quis namorar as primas. Tiago ficou calado, mas Lucas viu nos olhos dele uma mistura de pena e vergonha. Maria começou a chorar baixinho, sem ousar defender o filho. Lucas levantou-se devagar, pegou o casaco e saiu pela porta da frente sem olhar para trás. O ar frio de novembro bateu no rosto dele enquanto caminhava até a estação de autocarro. Dentro do peito uma mistura de alívio e pavor tão grande que ele mal conseguia respirar. Ele sabia que o preço seria alto, mas nunca imaginara que começaria tão depressa. No comboio de volta para Lisboa, ele enviou uma mensagem curta para Rafael: estou a caminho, e tudo desmoronou. A resposta veio imediata: estou te esperando em casa. Pela primeira vez em anos, Lucas sentiu que tinha alguém do seu lado. Chegando ao pequeno apartamento no bairro Alto, Lucas encontrou Rafael à espera com o jantar pronto e um abraço que durou minutos inteiros. Contou tudo em detalhes: o silêncio, o grito do pai, a rejeição imediata dos irmãos. Rafael ouviu sem interromper, depois disse com voz calma: você fez o que precisava fazer, agora vamos viver um dia de cada vez. Nos dias seguintes o telefone de Lucas tocou poucas vezes. A mãe enviava mensagens escondidas: como estás, filho? O pai não quer falar de ti, mas eu rezo todos os dias. Pedro, por sua vez, enviou uma mensagem curta: você destruiu a família, não volte mais. Tiago não escreveu nada. Lucas tentou trabalhar, mas a concentração fugia a cada segundo. No escritório, o chefe notou o ar ausente e perguntou se estava tudo bem. Lucas mentiu, disse que era só cansaço, mas por dentro sabia que o segredo estava se espalhando. Uma semana depois veio o primeiro golpe real. Pedro ligou para o tio, que era amigo do chefe de Lucas, e contou tudo com detalhes exagerados. No dia seguinte, o chefe chamou Lucas para uma conversa particular e disse com tom constrangido: a empresa é pequena, as pessoas falam, talvez seja melhor você tirar umas férias. Lucas saiu dali com o coração apertado, sabendo que férias significavam demissão disfarçada. Em casa, Rafael tentou animá-lo: vamos procurar outro emprego juntos, mas o medo já se instalara. Lucas passava noites em claro relembrando as brincadeiras de infância, quando os irmãos o chamavam de menina por gostar de ler em vez de lutar. Ele se perguntava se tinha sido egoísta ao contar a verdade ou se viver mentindo seria pior. O conflito interno era constante. Um lado dizia: volta atrás, peça desculpas, diga que foi confusão. O outro lado gritava: você merece ser quem é.
A pressão social veio em seguida. Um primo postou nas redes sociais uma mensagem velada sobre famílias destruídas por escolhas erradas. Amigos de infância de Braga pararam de responder mensagens. Lucas sentia-se isolado como se o mundo inteiro tivesse virado as costas. Rafael o apoiava, levava-o para caminhadas junto ao rio, mostrava-lhe projetos novos, mas até ele começava a mostrar sinais de cansaço. Uma noite Lucas perguntou: "Você aguenta isso tudo?" Rafael respondeu com honestidade: "Eu te amo, mas às vezes penso no que meus próprios pais diriam se soubessem." A dúvida pairou no ar como uma nuvem pesada. Lucas decidiu então que precisava enfrentar a família de novo. Marcou um encontro com a mãe em segredo num café perto da estação. Maria apareceu com os olhos inchados de chorar, abraçou-o forte e sussurrou: "O pai está doente do coração." O médico disse que o stress piora tudo. Lucas sentiu o peso da culpa cair sobre os ombros como uma pedra. Ele voltara para Lisboa com a promessa de que tentaria consertar as coisas, mas sabia que consertar significava talvez voltar para o armário. O outono deu lugar ao inverno rigoroso em Lisboa. Lucas encontrou um emprego temporário numa pequena gráfica no Chiado. O salário era menor, mas o ambiente mais acolhedor. Rafael o incentivava a fazer um curso online de ilustração para abrir portas novas. Os dois construíam uma rotina simples: café da manhã juntos, caminhadas à noite, filmes no sofá. Lucas começava a sentir que a vida podia ser boa mesmo com a família distante. Mas o passado não largava. Uma tarde Tiago ligou do nada, a voz trêmula: "Lucas, o pai teve um infarto leve, está no hospital, vem, mas não diz que eu te chamei." Lucas pegou o primeiro comboio para Braga, o coração disparado. No hospital encontrou o pai pálido na cama, de olhos fechados. A mãe chorava baixinho. Pedro estava ao lado com braços cruzados e olhar frio. Tiago evitou o olhar de Lucas. O médico explicou que o stress fora um fator, mas que o coração aguentara. Lucas ficou ali 2 horas sem falar com ninguém, só observando o homem que o criara com tanto rigor. Quando saiu do quarto, Pedro seguiu até o corredor e disse com voz baixa: "Você é o culpado disso tudo. Se não tivesse aberto a boca, nada disto aconteceria." A traição veio dias depois. Tiago, que sempre parecera o mais calmo, enviou uma mensagem para o grupo familiar antigo revelando que Lucas estava morando com Rafael e que os dois planejavam viajar juntos no verão. A mensagem chegou até primos, tios e até o padre da paróquia. Em poucas horas o telefone de Lucas explodiu com chamadas de números desconhecidos, mensagens de ódio e até uma ameaça velada de um tio que dizia que gente como ele não merecia herdar nada da família. Lucas leu tudo sentado no chão do apartamento, lágrimas escorrendo sem parar. Rafael encontrou-o assim, abraçou-o e disse: "Vamos processar se for preciso", mas Lucas sabia que não adiantaria. O conflito moral tomou conta dele. Deveria perdoar Tiago, que talvez tivesse agido por medo ou pressão do pai. Deveria confrontar Pedro, que usava a doença do pai como arma. Ou deveria simplesmente cortar todos os laços e seguir em frente. A noite foi longa de discussões internas, até que ao amanhecer Lucas decidiu ir a Braga mais uma vez para falar cara a cara com Tiago. O encontro aconteceu num parque perto de casa. Tiago apareceu nervoso, confessou que Pedro o ameaçara de contar um erro antigo dele se não ajudasse a pressionar Lucas. O erro era uma dívida de jogo que Tiago escondera da família. Lucas sentiu raiva e pena ao mesmo tempo. Os dois irmãos conversaram por horas sobre a infância, as expectativas, o medo de não serem aceitos. Tiago admitiu que também tinha dúvidas sobre si próprio, mas que não tinha coragem. Lucas saiu dali com o coração mais leve, mas sabendo que o caminho ainda era longo. De volta a Lisboa, ele contou tudo a Rafael, que o ouviu e disse: "Orgulho de você por não ter revidado com ódio." Pela primeira vez Lucas sentiu que a escolha de viver a verdade, embora dolorosa, estava começando a trazer clareza. A primavera chegou com flores nas árvores de Lisboa, mas dentro de Lucas ainda havia inverno. O pai recebeu alta do hospital, mas os médicos avisaram que qualquer stress novo podia ser fatal. Maria ligava todas as semanas implorando que Lucas voltasse para casa, pelo menos para uma visita rápida. Lucas hesitava, o medo de nova rejeição era grande. Rafael propôs que os dois fossem juntos, mas Lucas recusou, dizendo que ainda não era o momento. No trabalho a gráfica cresceu e Lucas ganhou uma promoção pequena mas significativa. Ele usava o dinheiro extra para pagar um curso de ilustração digital, sonhando em abrir o próprio estúdio um dia. Rafael apoiava o plano, desenhavam juntos à noite planos para um futuro onde pudessem ser abertos sem medo. O clímax veio num domingo de Páscoa. Pedro organizou um almoço familiar grande e enviou convite para Lucas como provocação, dizendo que o pai queria vê-lo.
Lucas decidiu ir sozinho para não expor Rafael. Chegando, encontrou a casa cheia de parentes, o pai sentado na poltrona com ar cansado. A conversa começou civilizada, mas logo Pedro atacou dizendo em voz alta para todos ouvirem: aqui está o filho que prefere homens a honrar o nome da família. O silêncio caiu pesado. Lucas levantou-se e falou com voz clara e firme: eu amo um homem chamado Rafael e ele me faz feliz. Isso não me torna menos filho, menos irmão ou menos homem. O pai começou a respirar com dificuldade. Maria correu para o lado dele. Tiago surpreendeu a todos ao levantar-se e dizer em voz alta: eu apoio o Lucas, ele tem direito de ser feliz. Pedro ficou vermelho de raiva e saiu batendo a porta. O pai olhou para Lucas com olhos cheios de lágrimas e murmurou pela primeira vez em meses: filho, volta para casa quando quiser. Lucas saiu dali com o peito apertado de emoções contraditórias. A traição de Pedro fora clara, mas a defesa de Tiago e o olhar do pai abriram uma fresta de esperança. Nas semanas seguintes, Lucas e Rafael conversaram longamente sobre o que fazer. Lucas decidiu que não voltaria a morar em Braga, mas visitaria a família uma vez por mês. Rafael aceitou a decisão, mas pediu que fossem honestos com todos. A escolha trouxe paz, mas também novos custos. Alguns tios pararam de falar com a família inteira. O pai teve outra pequena recaída, mas recuperou. Lucas aprendeu que cada passo verdadeiro tinha um preço, mas também trazia força interior que ele nunca imaginara ter. O verão de Lisboa trouxe calor e luz longa. Lucas e Rafael mudaram-se para um apartamento maior perto do rio com vista para o Tejo. O estúdio de ilustração de Lucas começou a ganhar clientes graças a um portfólio que Rafael ajudara a criar. A família ainda era um campo minado. O pai ligava de vez em quando com voz rouca perguntando como estava o trabalho. A mãe enviava receitas por mensagem e pedia fotos. Pedro continuava distante, mas Tiago visitara Lisboa 2 vezes e até conhecera Rafael num jantar discreto. Os irmãos conversaram sobre o passado, as mágoas e as possibilidades de um futuro diferente. Lucas sentiu que, embora a ferida não tivesse cicatrizado completamente, havia espaço para cura lenta. Uma noite de agosto, Lucas e Rafael caminharam de mãos dadas pela praça onde tudo começara para eles. O ar estava quente, o céu estrelado. Lucas parou, olhou para Rafael e disse: obrigado por me ajudar a escolher a mim mesmo. Rafael sorriu e respondeu: o mérito é todo teu. De volta ao apartamento, Lucas abriu o computador e começou a desenhar uma nova ilustração: uma família reunida em torno de uma mesa, mas com espaços vazios que poderiam ser preenchidos com aceitação. Ele sabia que o caminho ainda era longo, mas pela primeira vez sentia que valera a pena pagar o preço da verdade. A vida continuou com altos e baixos. Lucas visitou Braga no Natal e encontrou o pai mais magro, mas com um sorriso tímido. Pedro não apareceu, mas enviou uma mensagem curta desejando boas festas. Tiago trouxe a namorada nova e os dois conversaram até tarde sobre sonhos e medos. Maria chorou de felicidade ao ver os filhos juntos. Lucas voltou para Lisboa com o coração mais leve, sabendo que, embora não tivesse reconciliação total, havia progresso. Ele e Rafael planejavam uma viagem à Itália para o ano seguinte, talvez o primeiro passo para uma vida ainda mais aberta. No final, Lucas aprendeu que viver a verdade não apaga as feridas, mas permite que elas curem de forma honesta. Ele pagou com isolamento, julgamentos e noites de dúvida, mas ganhou amor próprio, força e um parceiro que o via inteiro. A família aprendeu a duras penas que o amor verdadeiro não cabe em moldes rígidos. Será que viver autenticamente sempre exige sacrificar laços familiares, ou o verdadeiro amor familiar deveria aceitar sem condições? O que você faria no lugar de Lucas?